Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo que chegou aqui agora. A gente vai falar hoje sobre modelo de excelência em gestão de projetos, é, que está na 21ª edição. A gente vai receber a Rosana para tratar com esse tema. E eu vou chamar aqui a Cristina para falar um pouco com a gente. A Cristina vai fazer a abertura para vocês. A Cristina é presidente do PMI-DF. E, Cristina, com você. Acho que a Cristina está com um pequeno problema na para habilitar a câmera, mas ela consegue abrir o microfone. Cristina, a gente vai fazer a abertura do evento agora, tá? Boa noite a todos. Gente, que bacana estar aqui com vocês. Peço desculpa, estou com um problema na minha câmera, não estou conseguindo ativar ela. Já tentei recuperar, mas são problemas de tecnologia, isso acontece, né? A gente ultimamente trabalha o tempo inteiro em cima dessa tecnologia e somos reféns, né? Então, gente, nós aqui no PMI, DF, temos a honra de estar recebendo a Rosana aqui com a gente. Ela vem trazendo um conteúdo muito relevante e tenho certeza que vocês vão gostar. Quero primeiramente agradecer aos nossos voluntários, Lucas, Rafael, e todos os que fizeram a diferença para esse evento acontecer, né? Isso é muito importante. A gente tem uma sequência de eventos planejados e é muito importante contar com os voluntariados, né? Então, cada vez mais eu só tenho a agradecer a essa equipe fantástica que está nos apoiando. Para vocês, audiência que está aqui, muito obrigada por vocês estarem com a gente, por comprarem essa ideia de se capacitar, de buscar conhecimento, melhoria contínua sempre, né? O mundo tem mudado muito rápido e a gente precisa estar sempre antenado em tudo que está acontecendo. Esse tema que a Rosana vai trazer, Rosângela, desculpa, vai trazer faz uma grande diferença quando a gente aplica nas instituições. Eu tenho certezas que vocês vão adorar. Fica aqui o meu convite para vocês manterem o PMI-DF na rede de vocês, acompanharem os eventos que estão aí para acontecer, as nossas inserções e participações junto a outros parceiros, né? E muito obrigada a todos. Bruno, vamos Muito chamar obrigado, Cristina. Rosana. Então, Cristina, presidente do PMI-DF, acabou de dar uma palavrinha com a gente. Boa noite para quem está chegando agora. Eu vi que tem mais gente entrando após a fala da Cristina. Eu sou o Bruno, sou o moderador do evento de hoje, do nosso webinar. Vou estar fazendo a articulação das perguntas de vocês, do bate-papo, aqui com a Rosana, que vai falar com a gente, sobre a aplicação do modelo de excelência da gestão, que está na 21ª edição na gestão de projetos. Então, quem que é a Rosana, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o mini currículo que eu tenho dela, um pouquinho da experiência da Rosana, resumida em algumas palavras. A Rosana é engenheira civil com especialização em gestão da qualidade e produtividade, certificada como profissional especialista nível 3 pela Fundação Nacional da Qualidade, é auditora de sistema de gestão integrada nas normas ISO e outras também específicas. Além disso, tem informações específicas como auditora nas normas ISO, nível 1, SCM, eu não sei qual é exatamente a pronúncia dessa, Rosana, depois você me corrige. Além disso, a Rosana tem 30 anos de experiência profissional em apoio e desenvolvimento de processos de gestão administrativa e operacional, considerando o atendimento aos requisitos de normas de gestão, normas técnicas nacionais e internacionais e requisitos legais. Também tem 30 anos de experiência no desenvolvimento, implantação e manutenção de processos da gestão organizacional em empresas de diversos portos e mercados de atuação. 20 anos de experiência em auditoria e elaboração de planos de ação para melhoria e implementação de sistemas de gestão integradas nas normas ISO e outras normas específicas. Além também, 20 anos de experiência na aplicação do MEG, atuando como examinadora do Prêmio Nacional da Qualidade, melhores em gestão e avaliação customizada de programas de excelência organizacional específicos.
Além de todas essas experiências, todos esses anos de experiência, a gente vale destacar aqui que ela também trabalha com consultoria e assessoria em processos de recrutamento e seleção, com base na gestão por competências, elaboração e implementação de coordenação de processos e planejamento estratégico, desdobrando estratégias com BSC e avaliação de desempenho. E, por fim, elaboração, implementação e coordenação de mapeamento de processos em empresas públicas e privadas. Pouquinho de coisa, né, Rosana? Pouquinho de bagagem aí. Rosana, é com você, deixo com você a apresentação. Turma, se vocês tiverem perguntas, podem fazer durante a apresentação, que eu vou trazendo aqui para a Rosana, para a gente ter um bate-papo bem interativo. Beleza? Rosana, é contigo. Ok, Bruno, boa noite para vocês, tá. É um prazer estar aqui, né, como você falou aí, um pouquinho de experiência e é sempre uma novidade quando a gente fala em experiência, né, estar com outras empresas ou com outro público, é sempre para a gente uma coisa muito boa, porque a gente traz a nossa experiência e ao mesmo tempo a gente traz muito aprendizado. Né, então, eu agradeço o convite, né, agradeço aí a Cristina, vamos estar aí junto, né, você como moderador, o pessoal que está aqui disponível agora à noite, para ouvir um pouquinho do que eu posso estar trazendo para agregar aí um pouco de conhecimento para vocês. E quando eu recebi o convite para estar aqui, eu achei muito interessante, que é para fazer uma 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 reflexão sobre como a gente pode estar aplicando o modelo de excelência da gestão, na gestão de projetos. Então a gente quando você falou aí: "Ah, eu tenho muita experiência em processo", a gente usa também o projeto para desenhar processos. Então projeto é uma coisa que você usa não só profissionalmente, mas a gente usa na vida da gente, e eu uso muito o modelo de excelência na minha vida também. Então foi bacana eu dar uma preparar um pouco do que eu vou trazer para vocês, para que vocês possam entender um pouco do que é o MEG, o Modelo de Excelência de Gestão da Fundação Nacional da Qualidade, e ver como é que a gente o que requer esse modelo, ele pode ser aplicado também na metodologia, né, nos requisitos que vocês têm aí num guia de gestão de projetos. Então, é um prazer, boa noite a todos. Eu queria de antemão pedir para vocês o seguinte, eu sei que tem pessoas que têm mais experiência já na aplicação da metodologia do método de gestão de projetos, e que a gente fosse fazendo um bate-bola, né, para que vocês possam ver como o MEG pode estar se aplicando, pode estar, interagindo ou complementando o que vocês têm nas etapas da gestão de projetos e também nas áreas de conhecimento, porque as áreas de conhecimento é um conjunto dessas etapas e as áreas de processos. Então, o que eu vou falando e apresentando aqui do MEG, vocês podem estar questionando e citando exemplo. Isso quer dizer que eu posso usar aqui? Ou o que eu faço tem a ver com o que você está falando, desse tema ou desse processo do modelo? Então, é isso aí que eu peço para que a gente possa fazer esse momento ser mais produtivo e ter maior afinidade, tá bom? Então fiquem aí à vontade para poder estar e aí o Bruno, né, vai estar intermediando e a gente vai batendo esse papo, tá? Na realidade eu agradeço muito estar aqui e vai ser uma experiência muito gratificante para mim, tá bom? Então vamos começar lá, tá? Vocês estão vendo a tela, tudo direitinho? Então é isso que a gente vai fazer justamente, né, vamos começar. O objetivo desse evento aqui é realmente mostrar para vocês que a gente vai abranger o que que é o MEG, o que que é esse modelo de excelência da gestão preconizado pela Fundação Nacional da Qualidade, que está na 21ª edição, né. Então e a gente já está preparando aí para lançar, se não até o final desse ano, no máximo no início do ano que vem, a 22ª edição. Então, a gente tem aí já bastante tempo. O que a gente vai abranger também é o conhecimento e a compreensão dos fundamentos, o que que fundamenta
o MEG. O MEG, esses fundamentos são desdobrados em temas e esses temas em processos. E aí a gente vai ver um pouquinho também dos principais conceitos que a gente tem aí que alinhar. E vocês vão ver que esses conceitos têm muito a ver com os conceitos que vocês aplicam na gestão de projetos, ok? E aí sim, a gente vai ter a percepção de como é que esse MEG pode estar contribuindo para promover a excelência na gestão de projetos. Então a gente vai entender por que que a gente fala da excelência e não simplesmente, vocês fazem com qualidade a gestão de projeto. Não, a gente espera que tudo que a gente faça, faça com excelência, ou seja, o melhor possível, tá bom? Então é isso. O que que a gente não vai abranger? E eu gosto de tirar essa expectativa. A gente não vai entrar no detalhe do detalhe do modelo, mas eu vou trazendo em cada apresentação que eu vou fazer, os documentos, aonde vocês podem procurar, como é que vocês podem estar olhando dos documentos da fundação para poder interagir. E se vocês tiverem dúvida, vai ficar no final o meu contato, a gente pode estar tirando umas dúvidas a partir do momento que vocês forem tendo contato com o modelo, tá bom? Pelos documentos que a gente vai apresentar. Bom, então eu não vou repetir, né, eu só vou explicar o que o Bruno falou que é esse ISM, né, então realmente eu tenho uma experiência, minha formação em engenharia civil, mas eu acabei tombando para o lado da engenharia de produção com as minhas especializações, tanto na área de qualidade e produtividade, quanto da parte de gestão organizacional. Então, eu tenho uma experiência larga como líder acesso desde da primeira norma da ISO 9000-2000 e já veio tendo muitas mudanças, né. E esse nível 1 do ISM é uma certificação que a gente tem pela Universidade Carmen de Melo, né, que a gente aqui no Brasil foi a primeira empresa certificada em outsourcing, que foi a RBA. Então ela se baseia numa metodologia da ITIL, ela entra na gestão de projetos, e que deu uma larga experiência para a gente aqui, depois que a gente fez esse curso e essa especialização, para poder eu já era do MEG e eu consegui, alinhar o que eu já trabalhava no MEG enquanto modelo de gestão, em sistema de gestão, os sistemas de gestão nas normas integradas e também com essa certificação de ISM, que é uma certificação internacional. Então é bem interessante você conseguir ver que tem um alinhamento do que hoje corre aí, a gente não é o único país que tem a gente tem Singapura, que a gente estuda, a gente tem o Baldrige, a gente tem o modelo de gestão japonês, a gente tem o ibero-americano, que eu também fui avaliadora, né, eu já participei do projeto da Coca-Cola, que tem também o seu sistema de gestão com um modelo específico, então é bem interessante a gente fazer esse alinhamento, por isso que eu fiquei feliz quando eu vim para cá, eu fui convidada, né, para poder estar falando um pouquinho do MEG associando à gestão de projetos, tá bom? Então só complementando, e eu já estou na fundação há mais de 20 anos, trabalhando com esse modelo, né, de gestão que acaba englobando todas essas normas. Então eu já trabalhei em empresas públicas, privadas, de vários portes, né, trabalhando com modelo e sistema de gestão, ok? Então a gente traz uma bagagem aí. Falando um pouquinho do que é a Fundação Nacional da Qualidade, tá, só para vocês entenderem, a Fundação Nacional da Qualidade é uma instituição sem fins lucrativos que foi criada em 1991 por um grupo de representantes dos setores públicos e privados e vem se mantendo até hoje assim. E ela tem um papel de agente inspirador, mobilizador e disseminador da cultura da excelência. A gente fala muito em qualidade e e se limita muito a às normas, né, normas internacionais, principalmente a ISO. Mas a gente no patamar da excelência, a gente está acima, a gente congrega todas essas normas ISO, não só da qualidade, e tem uma perspectiva maior em nível de gestão. Então a gente está falando da gestão organizacional de uma forma sistêmica. E a fundação tem esse papel, por isso ela criou o modelo e também o reconhecimento por meio de premiações, né. Então hoje a fundação continua sendo, ela tem assentos em várias outras organizações internacionais, ela vem tendo referência no seu modelo, tá, e ela passou a ser um centro de referência para melhoria
da produtividade das organizações e também levando para o lado da competitividade do Brasil, disseminando o modelo, porque a gente está trazendo um modelo que ele compara em nível de organizações classe mundial. Então esse modelo, ele foi criado com base em análise das empresas consideradas empresas de classe mundial no mundo todo, e aí fomos moldando. Hoje ele é referência, sim, em vários países que vêm na fundação e estudam o nosso modelo e as edições. O modelo de excelência da gestão, que já está na 21ª, já estamos partindo para a 22ª, ele tenta estar sempre atualizando o que existe aí de requisitos para as grandes organizações consideradas organizações de classe mundial, e ele vai refinando cada vez mais as exigências para que você deixe de ser uma empresa, né, que tem um sistema de gestão unicamente, rodando, mas sem pensar na competitividade e como é que ela pode estar sendo excelente. Eu não quero ser bom, eu quero ser o melhor. Então é por isso que a gente fala na excelência. E aí eu trouxe para vocês que é o Prêmio Nacional da Qualidade durante muitos anos, e desde 2018 ele se transformou o nome dele, né, e a estrutura dele para melhores em gestão. Então quando vocês falem no PNQ, que era muito conhecido aí, né, e ele foi inclusive referência para prêmio do governo federal, para prêmios regionais, como é o PQGF, que é o Prêmio Gaúcho da Qualidade, e outros estados também que tiveram. Tá legal? Então a fundação, ela tem uma importância muito grande. Então quem quiser ter entendimento maior, ela tem diversos cursos, né, que aí vocês entrem lá no site, convido vocês a entrarem, então é o www.fnq.org.br, e tem muita coisa que vocês podem entrar, diversos cursos, diversos webinar que são gratuitos, e conhecerem um pouco mais da fundação e o que ela tem a oferecer para vocês. Tá legal? Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou botando sempre na projeção, né, aonde está um guia de referência, que é um documento, o que eu tiro para trazer, porque é muita coisa de informação, mas ali tem mais detalhado o que a gente está trazendo. A história da fundação, do que é o MEG e tudo mais. Então, o MEG é o modelo de excelência da gestão, ok? Ele é um modelo que tem como finalidade promover a visão sistêmica da gestão organizacional. Então, vocês vão ver quando eu abrir esse modelo que ele é transversal. Ele olha o sistema de gestão da organização como um todo. Ele tenta trazer uma visão sistêmica da empresa e como ela pode estar, né, contribuindo para que a governança da organização e seus processos possam ser modelados frente ao que é considerado hoje de requisitos importantes para que você tenha uma empresa considerada de classe mundial, que é a competitividade que a gente busca aí em toda e qualquer organização. Para a gente entender esse modelo MEG, tem 2 coisas que a gente precisa alinhar, na realidade 3 coisas, alinhar o entendimento conceitual. O que é um modelo, né, então o modelo, ele é um protótipo ou um exemplo que a gente pretende reproduzir, imitar, para favorecer o entendimento de uma dinâmica de interações entre diversos elementos de um determinado sistema. No caso nosso, é um sistema organizacional. No caso de projetos, é os elementos que compõem o sistema de gestão de projetos. Então, modelo é isso, modelo é como eu posso me espelhar ou espelhar aquilo que a gente entende como importante num determinado sistema. Entendendo que sistema é esse conjunto de elementos que se interrelacionam com propriedades emergentes e representando num contexto, né, uma representação de um padrão a ser seguido, que nada mais é do que vocês têm, né, na gestão de projetos. Vocês têm padrões, vocês têm elementos que compõem esse sistema para gerir um determinado projeto, tá? Então a gente tem o mesmo conceito, a gente tem o mesmo entendimento. E aí, vamos entender a excelência no foco da gestão, tá? Então, no foco da gestão,
A gente tem que a excelência, ela busca o alcance de resultados harmonizados para todas as partes que têm interesse numa organização e criando um valor sustentável de forma proativa, consistente com os propósitos da organização. Então, dizer que a gente faz excelência na gestão é buscar gerenciar a organização por meio de sistemas, processos e fatos interrelacionados que vão maximizar a contribuição das pessoas, dos colaboradores, promovendo novos patamares de conhecimento a partir de melhorias que são provocadas continuamente e inovações geradas. Se você parar para pensar, e aí eu vou provocar vocês, é nesse sentido. O que é ter excelência numa gestão de projetos? Se a gente considerar as áreas de conhecimento, as etapas principais, nada mais é do que isso quando você pensa na gestão de projetos. É você ter resultados de forma harmoniosa, partes que têm interesse naquele projeto, que vai ter um valor sustentável, né, um valor em todas as suas perspectivas, não de forma reativa, mas de forma proativa, considerando os propósitos daquele projeto. Posso fazer essa analogia? Posso. Gerenciar aquele projeto utilizando-se de sistemas e processos de forma interrelacionadas com fatos que vão acontecendo. Para quê? Para que a contribuição daquelas pessoas possam gerar conhecimentos em patamares mais altos possíveis, com melhorias que você vai gerando no projeto, que eles são, né, eles são interativos e dinâmicos, e geralmente você traz inovações para dentro do próprio projeto, para que você alcance cada vez melhor desempenho e resultados melhores. Então a excelência, ela tem que ser olhada na gestão de projetos, sim. E nesse mesmo conceito que a gente faz, quando a gente faz a gestão de uma organização. Então, fazer bem a gestão de um projeto não é só entregar com qualidade, mas é buscar a excelência nele. Então, eu acho que tem a ver o que a gente vai conversar e vocês vão ver essa analogia, tá bom? Com relação à excelência, com relação ao que eu acabei de falar, vocês têm algum questionamento ou alguma coisa a complementar nessa eh eh, vamos trazer excelência para dentro da gestão de projetos? Vocês conseguem entender que excelência tem o mesmo cunho, o mesmo conceito? Tá claro para vocês o que eu coloquei? Beleza, Bruno. Vamos lá, então vamos continuar aqui. Oi. Foi. O MEG ui, o MEG, ele deve ser considerado, então, como um modelo de referência, tá, que tem como principal característica a de ser um modelo integrador. Então, o que a gente quer é integrar, do mesmo jeito que vocês têm a integração como uma etapa e como uma, da funcionalidade da gestão do projeto, o MEG tem isso. Olha o que eu falei, o MEG é um modelo. O MEG, ele não é prescritivo. Ele é um modelo de referência. A gente olha para ele e traz o que ele dita como referência. Tá legal? Então, o MEG, ele não define regras, que fique claro isso. Ele fomenta questionamento. Olha que interessante. Ele fomenta questionamentos que vão gerar reflexões, tá? Sobre a gestão de uma organização. E aqui, no caso da nossa conversa, é sobre a gestão de um projeto. Então, quando a gente olha o MEG como referência, deixa eu ver o que que o MEG está prescrevendo em termos, o que requer olhar num determinado processo. O que que esse processo do MEG tem a ver com o processo de gestão, né, de projeto? Eu penso isso numa organização e penso isso na gestão do meu projeto. Então, você começa a se questionar em relação ao que você está fazendo. Então, esta é a intenção do MEG. Não é de regra, ele não diz como. Ele diz o que que eu preciso pensar quando eu estou falando
desse processo. O que que eu preciso pensar quando eu estou olhando escopo? O que que eu preciso pensar quando eu estou levantando requisito do meu projeto? O que que eu preciso questionar quando eu estou falando de parte interessada? Então, esse é o objetivo do MEG. O MEG, ele permite que as organizações ou os gestores de projetos aqui, eles vão adequando os seus processos, respeitando o quê? A cultura existente da organização e a cultura que compõe aquele projeto e das partes que têm interesse. Então, o MEG, ele se adapta, ele respeita, ele não quebra essa cultura, né, dos elementos que são benéficos, que são favoráveis de uma cultura qualquer que seja, e aqueles que são adversos. Então, isso é muito importante, porque ele não dita nem a regra e nem interfere na cultura daquilo que está sendo feito numa organização ou num projeto. O MEG, ele não é uma norma e nem é uma metodologia. Da mesma forma que a gente ouve quando fala do PMBOK, né, que não é uma metodologia. Ele é um conjunto de ferramentas, a gente vai começar a falar vai falar disso mais, eu trouxe para cá. Então, o MEG, ele é muito interessante, ele é adaptável, ele faz realmente você olhar o modelo e gerar aprendizado, no qual não existe prescrição para implementar. É muito interessante isso, eu posso falar pela minha experiência de implementação do MEG, que as pessoas me "Mas o que que eu tenho que fazer? Como é que eu implemento?" O como é você que decide. O que a gente traz como modelo é o que as empresas costumam olhar quando fazem a gestão da sua organização, que é o que você tem que olhar quando você faz a gestão de um determinado projeto. É a mesma coisa. O modelo ele tem como foco estimular a organização, a obtenção de respostas por meio de processos de gestão, visando a geração de resultados que tornem a organização mais competitiva. Essa competitividade em projeto, ela não é cabível em parte, mas quando você começa a olhar o projeto nos seus resultados, você tem comparações sim, e essas comparações geram resultados no que você está fazendo no projeto. Então a gente vai ver isso também. E o MEG serve para todo tipo e porte de empresa, todo tipo e porte de projeto. Tá? Como ele auxilia a aplicação de projetos com foco em resultados. Isso é muito interessante. Eu quando a gente olha e entende um pouco MEG, e eu quero que vocês me ajudem nisso, é gente, a Rosana está falando aqui que o MEG olha isso. A gente também olha isso em projeto, na área de conhecimento A, B ou C, ou na etapa, né, 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Então essa analogia é uma reflexão que vocês vão fazer, e é muito cabível, é muito interessante, tá. Vocês vão perceber isso aí. Existem esses 2 instrumentos, esses 2 documentos, né, de referência que a gente tem, que é o modelo de excelência. Esse modelo, ele tem um guia de referência, que é onde vem tudo aquilo que a gente entende como fundamento, desdobrado em tema, e os processos que requerem serem percebidos, quando a gente fala na gestão da organização, e que vocês vão ver o que está lá, que tem que fazer o alinhamento. E tem um outro documento que é um instrumento de avaliação da maturidade. O que que acontece? A gente tem um instrumento que uma organização, quando ela adota o MEG, ela pode querer fazer uma autoavaliação ou uma avaliação, né, com o apoio da própria fundação, ou mesmo se candidatar a participar do prêmio Melhores em Gestão. E aí sim, a gente tem esse instrumento que permite a avaliação. Não vou entrar nesse detalhe, porque ela tem uma complexidade maior, mas fica aqui a dica. Quem quer aprender mais sobre o modelo, a gente não só aplica na organização, mas a gente também a gente tem avaliadores, né? Eu comecei
fazendo o curso do MEG, e aí me candidatei a ser avaliadora. Eu comecei como uma na época a gente falava examinadora, e fui galgando, eu fui participando, é um vício, é um voluntariado que a gente participa, a gente não recebe como avaliador, né, dos melhores em gestão, nem nunca recebemos pelo prêmio, mas é um aprendizado, cada vez que a gente avalia uma organização, a gente vai aprendendo e conhecendo mais o modelo. Então fica aqui, né, para vocês esses 2 documentos de referência. Uma outra coisa que tem a ver também com o gestão de projetos, gente, é a base do modelo, como a base de todas as normas ISO e muitas das normas internacionais e os modelos que a gente tem por aí afora, é o ciclo da gestão, que é o PDCL. E isso aqui é muito importante a gente entender. E aí eu queria ver se isso aqui ficou claro para vocês. Essa é a alma do nosso modelo. Essa é a base da nossa avaliação. Porque todo e qualquer modelo é feito com base em processos. E quando você olha um processo, e quando você olha o projeto, né, quando a gente olha um projeto, você tem o desenho daquilo que você quer, aquele conjunto de processos dentro da gestão de projeto, em cada uma daquelas etapas, das áreas de conhecimento, e você, quando faz o desenho, você planeja ele, né, que é o PDCL, você tem o planejar dele, você tem o executar dele, né, você executa, você verifica se você está cumprindo o que você planejou e tomar ação para fazer acontecer como planejado. Então a gente tem esse ciclo, é o PDCA. Né, então, processo, fazer gestão nada mais é do que planejar aquele processo que eu vou fazer, executar aquilo que eu planejei fazer, olhar se eu estou fazendo exatamente o que eu planejei fazer e tomar ação para que aconteça como eu planejei. Isso é o PDCA. Né, a receita do bolo, eu gosto de falar muito isso, e em projeto a gente vê muito isso. Planejar tem que ser uma atividade muito bem pensada. Então eu vou fazer um bolo, eu tenho uma receitinha, diz lá quanto de farinha, quanto de açúcar, qual é a temperatura do forno, se eu boto o ovo primeiro, se eu bato a manteiga com o açúcar primeiro, tem a regra de fazer. Aí eu peguei toda a minha receita, separei tudo, vou lá, vou fazer meu bolo. Aí eu faço meu bolo, executei, prum, botei lá o bolo, tirei o bolo. Eita caçamba, o bolo não tá igual ao que eu provei da menina que fez o bolo, da avó da minha amiga que fez o bolo. Espera aí, deixa eu verificar. Eu usei a quantidade certa de farinha, eu usei a quantidade certa de ovo, usei. Gente, espera aí, o meu forno não está na temperatura, então deixa eu regular meu forno, deixa eu botar um termômetro para ver. Vou fazer novamente a minha receita. Eu não mudei nada na receita. Eu fiz exatamente, eu vi que no meu forno, fui lá e ajeitei o forno. Eu estou fazendo no meu ciclo de controle sem mudar nada. Fiz o bolo novamente. O bolo não saiu legal. Girei, fiz 3 vezes, o bolo não saiu legal. O que que eu vou fazer? Tem alguma coisa errada na minha receita. Aí eu venho para esse segundo ciclo, deixa eu melhorar, deixa eu aprender. O meu planejamento pode estar errado? Pode. O que que eu vou fazer? Eu vou avaliar aquela receita, se é aquele forno, o que que é. Eu vou aprender com as 3 vezes que eu fiz e errei e vou gerar uma melhoria na minha receita. Aí sim, eu vou mexer no quê? No meu padrãozinho. Quando eu mexo no meu padrão, eu gerei o quê? Um PDCL. Eu gerei um ciclo de aprendizado alterando a receita. Se eu não tivesse errado, o bolo tá bom, mas eu quero botar uma essência de baunilha no meu bolo. Eu quero botar uma calda de laranja. Eu vou fazer o quê? Eu estou mudando o padrão? Vou. O bolo, a massa é tão boa que eu também quero botar alguma coisa a mais. Eu saí do meu ciclo de controle do aprendizado e fui para o meu PDCL. Só que eu estou olhando um processo, um processo. Quando a gente estende isso
para a organização como todo e, no caso, para o projeto como todo, você está gerando o quê? Um aprendizado global da organização, porque os processos se falam, eles são interativos. Você está trazendo para uma visão sistêmica da organização. Isso é gerar um aprendizado. Então, quando você olha para a organização como um todo, ou quando você olha para o seu processo como um todo, você está gerando um aprendizado de todos aqueles processos e as etapas. Se eu melhorei um processozinho de uma área de conhecimento ou de uma etapa, será que isso vai impactar a minha gestão como um todo? A outros processos da minha gestão do projeto? Se eu mudei um processo de levantamento de requisito, isso aqui, essa melhoria, como é que isso impacta no aprendizado de toda a gestão de projetos em outros processos? Isso é o que a gente chama de ciclo da gestão, tá certo? Então, isso é uma base que a gente tem que ter na cabeça da gente. Então, eu vou levar isso para a vida pessoal, tá? Quando a gente vai tirar férias daqui a 1 ano, eu faço muito isso, tá, gente? Faço isso muito levando. Eu quero viajar nas minhas próximas férias. Eu vou planejar minhas férias. Eu planejo que eu tenho que juntar X, eu vou para o hotel, há 6 meses antes eu vou comprar passagem, ou então eu vou monitorar comprar passagem antes, quando tiver uma promoção. Eu fiz lá todo meu planejamento. Tá, e agora? Eu vou executar. Eu estou acompanhando o site que me mostra a passagem? Não, eu não estou. Então, espera aí, deixa eu voltar e tomar ação, eu tenho que acompanhar. Eu estou juntando o dinheiro todo mês que eu tinha que juntar? Não, eu não estou juntando, eu estou lá no meu ciclo de controle. Eu estou vendo que vai chegar as minhas férias e eu não vou ter a grana e eu não consegui a passagem. Então, o que que eu tenho que fazer? Espera aí, deixa eu mudar o meu esquema aqui. Eu vou fazer agora um PDCL para mudar a regrinha. Eu não consigo juntar 300 pratas todo mês. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter um investimento para que eu possa também fazer. Ou então, eu vou vender 10 dias das minhas férias e vou viajar só 20, não mais os 30. Estou mudando isso aí. Eu não vou mais viajar no ano que vem, porque não vai dar. Eu vou viajar nas férias daqui a 2 anos. Então, a gente leva o entendimento de que planejar, monitorar, fazer acontecer como planejado, e se não está funcionando, eu vou mudar o planejar, é a base de tudo, de todos os processos. Isso não tem a ver com gestão de projetos? Não é a mesma base de uma gestão de projetos? Eu gero melhorias e faço? Quem é que pode me falar se é ou não é? O que que vocês acham? Eu tenho a mesma base no MEG que eu tenho na base da gestão de projetos? Quem tem mais experiência na aplicação disso? Que pode trocar figurinha comigo? Ninguém? Eu estou vendo ali, né, que ó, fiquem à vontade de participar. Gostei disso, chegou o seu momento de brilhar. Quem? Quem? Ai, olha, estou vendo um comentário aqui do Matheus, né. Percebo que o modelo é bem semelhante ao guia, principal publicação do PMI, certo? São um conjunto de boas práticas, de processos que podem levar um projeto ao sucesso, ou seja, excelência. Beleza, então é isso aí. Quando vocês giram um processo, vocês giram esse diagrama, certo? Podemos avançar? Pelo que eu vi ali do comentário do Matheus, acho que a gente está alinhado. Vamos lá. No ciclo PDCL, tá? No ciclo PDCL, não vou entrar em detalhes, tem mais explicação. Eu queria até, depois eu abro aqui para vocês, tem lá a página do guia. Planejar, eu acho que é igual, a gente tem em planejar. A única diferença aqui no MEG, quando a gente fala em planejar, a gente pensa, vamos planejar de forma adequada ao que dá para fazer. Então, a adequação é algo que eu tenho que pensar nos recursos que eu tenho.
Eu tenho que pensar no planejamento não de forma reativa, mas de forma proativa. Essa é a base para se buscar uma excelência. Eu não faço um processo de forma reativa. A gente julga. Espera aí, você está fazendo isso por fazer? É reativo? Eu espero acontecer para tomar uma providência. Cadê a atividade que pensa antes que aconteça? Eu tenho já uma medida para que torne aquilo proativo. E ele está integrado. Eu estou pensando em que momento eu falo com outros processos. Eu estou pensando em que momento eu recebo de um outro processo e entrego. Qual é a integração com demais processos que eu tenho? Isso também acontece na gestão de um projeto. Quando você pensa num projeto, você tem que saber planejar olhando se está adequado ao meu escopo, se está adequado aos requisitos das partes interessadas, se está adequado ao propósito, né, às entregas que eu espero ter naquele projeto. Eu não posso planejar ele esperando ser reativo e aconteceu eu tomo ação. Não, eu sei que tem coisas que podem vir a acontecer e eu já vou fazer o meu desenho do meu projeto pensando naquilo que pode acontecer para amortecer qualquer problema. Então, o planejamento de qualquer processo dentro de uma organização e o planejamento do seu projeto, ela tem essa concepção. Quando eu vou executar, eu tenho que executar pensando se está indo para todos os lugares e em todas as atividades que deveriam estar acontecendo aquilo. Então a gente olha a abrangência na execução. Eu não posso fazer o que eu planejei só em algum lugar, só para uma parte interessada, não olhando a outra. Eu tenho que fazer de forma continuada. Eu olho um projeto e vou olhar, tanto é que vocês têm cronograma, vocês têm as etapas, elas, consecutivas, e ela tem que ser ágil. Eu tenho que fazer mais por menos, eu tenho que ter um tempo de resposta, eu tenho que ter agilidade naquilo que eu faço. Quando eu vou verificar, se eu fiz o desenho, eu estou verificando, eu vou verificar o quê? Se eu estou cumprindo o que eu padronizei fazer. Eu estou seguindo o padrão? Estou. Se eu estou seguindo o padrão e eu estou tendo resultados mais por menos, eu estou sendo eficiente. Eu posso estar sendo eficiente, cumprindo o padrão e não estar com os resultados esperados. Então, ao verificar, você tem que olhar isso. Tá legal? E o aprender, gente. Eu vou gerando melhorias, eu estou aperfeiçoando a forma com que eu vou fazendo, mas eu tenho que olhar a inovação. Se eu faço melhorias, mas eu não rompo aquilo que eu faço, eu não estou inovando. Fazer coisas novas é uma coisa, inovar é outra. Ok? Então é isso que a gente olha. E esse é o MEG. Esse é o diagrama do MEG, tá bom? Bruno, quer falar Sim, alguma coisa? sim, recebi uma pergunta aqui. Ali Legal. no PDCL, onde você abre ali, se puder voltar, tem um pilar de continuidade, né? Um passo de continuidade. Só que a pergunta é, quando a gente tem continuidade, se a cada pessoa que chega faz de um jeito diferente, como a gente mantém esse padrão de conseguir ter essa repetitividade, essa continuidade? Essa continuidade é o seguinte, vamos lá, você, tem um projeto, eu vou levar sempre para o lado de projeto, tá, vou falar do processo e do projeto. Quando a gente olha uma coisa que é praticada, eu vejo lá, vou dar um exemplo para todo mundo entender. Eu tenho uma pesquisa de satisfação. Eu planejei como Uhum. eu vou fazer essa pesquisa de satisfação de um cliente, tá bom? E eu tenho no meu projeto, na organização. E eu digo assim: essa pesquisa, ao executar, tem que ir para todos os tipos de cliente. Isso é abrangência. A pesquisa vai para todos os tipos de clientes. E ela vai ser executada todo ano. Isso é continuidade. Então, eu planejei a minha pesquisa, que ela aconteça todo ano para todos os clientes, de forma ágil. Eu faço uma pesquisa com um formulário padrão, recebo aquilo, tabulo, tenho os meus indicadores das perspectivas da pesquisa e dou um retorno para eles. Beleza? Então, isso é o que a gente chama de continuidade. Vamos lá no projeto.
Eu tenho no projeto, em determinada atividade, que estar tendo reuniões com as minhas partes interessadas, principalmente com o cliente daquele projeto. Então, eu digo que eu vou fazer estas reuniões pra com todos os clientes, ou eu vou fazer essa reunião com os principais parceiros do meu projeto, com os principais, e essa reunião, ela tem que acontecer, no mínimo, a cada entrega do projeto. O que que a gente julga como continuidade? É estar sendo realizada essa reunião. Então, se você deixa de realizar essa reunião, mudei um gestor. O gestor passou a não fazer aquela reunião, ele está descontinuando o quê? Um padrão planejado de relacionamento com o meu cliente ou com o meu fornecedor. Então, a continuidade é a realização daquele padrão. Se você padronizou que você vai fazer algo num determinado período e não fizer, você está quebrando aquilo ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com o entendimento da continuidade. Não é a continuidade cronograma do projeto, é a continuidade de um determinado processo que você diz e que pode interferir. Por quê? Vamos lá na gestão de projeto. A gente sabe que é contínua e dinâmico a interação com o cliente. E esse cliente pode trazer um requisito novo que não trouxe no início e que pode mudar inclusive o escopo do teu projeto. Então você definiu que você vai ter reuniões constantes com o teu cliente, olha o interrelacionamento acontecendo. Porque, à medida que você vai tendo entrega, pode ser que o cliente daquele projeto descubra que ele quer algo mais, mude um requisito. Então, aquela reunião foi definida uma periodicidade para alimentar o projeto. Se você descontinua isso e não faz aquela reunião no período, pulou um período, o que que acontece? Pode ser que você tenha uma entrega que já deveria estar considerando um requisito, como você não fez essa reunião, você não consegue o quê? Você não consegue em tempo hábil, que prejudicou o quê? A sua agilidade, e você vai ter que voltar. Porque eu entreguei algo que não estava considerando um requisito, que não foi identificado, porque eu não realizei uma reunião. Tá claro o que que é a continuidade na nossa visão? É o Está claro. padrão e estabelecimento, Está tá? claro. Então a gente precisa de um padrão, né, que regula exatamente quais são a frequência que um evento Isso. vai acontecer, por exemplo. E se esse padrão, né, se a gente trocar, igual você falou, a gestão de um projeto trocar e o novo gestor não seguir a continuidade, provavelmente a gente tem um problema, talvez, de comunicação desse padrão, né? É isso aí. Que aí Certo. você vai ver isso aonde? Lá no verificar. O que que eu faço no verificar? Eu tenho que estar olhando o meu projeto, o que eu defini como num determinado processo, o padrão, se eu estou realizando ele. Espera aí, gente, olha só, eu estou verificando que você tinha que conversar com o cliente a cada 45 dias. Cadê a reunião que você tinha que fazer e não fez? Isso vai me prejudicar. Então, o PDCA e o PDCL, ele acontece em todo e qualquer processo, em todo e qualquer projeto. Você padronizou, por isso que a gente pensa, olha escopo, olha requisito no projeto, olha tudo aquilo, como é que eu vou me relacionar, como é que eu vou comunicar, entendeu? Então, se você padronizou, você tem que verificar se você cumpriu a regra do jogo. Planejar é criar a regra do jogo. Sendo proativo, indo para onde eu tenho que ter. Executar é chegar onde tem que chegar, ser contínuo naquilo que eu me programei a fazer e ter agilidade, para que eu não demore a responder algo. E verificar se eu estou cumprindo aquele padrão. Tá legal? Então é isso aí. E aí eu vou aprender aperfeiçoando ou a minha regra, que eu volto para o planejamento, ou eu volto para a execução. Não estou executando corretamente. Não estou planejando, vou mexer no planejamento que não está legal. Pode acontecer. Ai, gente, olha só, sentar com o cliente todo mês não precisa. Ou na etapa tal eu preciso, quando eu tiver a primeira entrega, eu não preciso mais, a cada 3 meses é o suficiente. Ok. Você pode ir revisando e melhorando o teu padrão. Tá legal?
Legal. É Mais uma isso aí. pergunta aqui que o Matheus mandou, antes da gente seguir. Uhum. Rosana, toda a documentação que trabalhamos durante um ciclo da EG, ele exemplificou ficha de processo, ficha de indicadores e plano de ações, colabora para essa continuidade quando troca-se pessoas envolvidas no processo? Sim. Tudo aquilo que muda o padrão, porque quando você planeja, você vai dizer o quê? Para onde vai, quem é o responsável, se tem uma norma, se não tem a norma. Então, antes de executar, você vai pensar em tudo aquilo. Vamos dizer que quem fazia algo era uma determinada área e essa área foi desdobrada. Opa, espera aí, já mexeu no meu planejamento, certo? Mudou a responsabilidade, quem responde por aquilo. Se criou um processo novo que também vai me dar entregas. Então, espera aí, se eu vou ter uma nova entrega, surgiu uma legislação nova, né? Isso aconteceu muito, gente, agora quando surgiu a LGPD, né? A questão de proteção de dados. Isso impactou na gestão das empresas, nos processos que começaram a pensar nisso, e em projetos, gente. Isso teve um impacto, a LGPD teve um impacto muito grande em projetos. Muitos projetos tiveram que rever o escopo, rever certas etapas dele, porque passaram a ter que ter a preocupação com a gestão de dados. Segurança da informação está trazendo agora também um impacto muito grande. Legislações de responsabilidade social. Então, cada vez mais, uma nova lei, uma mudança de uma norma técnica, né, em determinado projeto, muda tudo. Então, sim, Matheus, isso impacta consideravelmente, tá? Então, aqui a ficha de processo é algo muito dentro do MEG, né? Quando uma empresa vai estabelecer. Mas vamos levar isso para o projeto. Todo o processo, quando você tem uma documentação e você tem uma mudança, ele ele vai ter que ser repensado. E quando a gente fala em documentação, eu tenho um certo medo para documentos que não engessem, né. Você não precisa ter um documento de tudo, mas sim uma norma, uma regra, um fluxo. Documentar antigamente todo mundo achava que era só escrever, não, um fluxo é uma documentação. Eu já fui em empresa que na fábrica, eles tinham um totemzinho, que era figurinha, que mostrava a etapa de um determinado processo, fábrica de refrigerante, que é aquela coisa de você explodir, né, para fazer o molde de uma determinada garrafa PET, era no desenho, ia passando os desenhozinhos de que você tinha que fazer. É uma forma de documentação. Mudou alguma coisa, mudou o molde, mudou isso, mudava a documentação. Então, essa questão aí do Matheus, ela também vai na continuidade, tá bom? Quando troca pessoas, de repente eu troco, e aí? Quebra a continuidade, muda. Mas cuidado, mudar um período não é quebrar a continuidade, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui. Usualmente, como são os setores de padrões de qualidade nas empresas? São setores separados, independentes, ou tem representantes, não é isso? Me ajuda aí, Bruno. Em cada Isso. área de produção. Cara, não tem regra, tá? Não tem regra. Assim como o MEG também não tem regra. Tem empresas que têm uma área que cria um programa, tem empresas que adotam o MEG e estão lá na área estratégica, tem empresas que adotam o modelo e quem é responsável por implementar o modelo está na área de negócios, está na área de processos, na área de projetos. A mesma forma é projetos. Projeto, gente, se você olhar uma empresa, pode ter um único escritório de projetos, como pode ter em várias diretorias e escritórios específicos de projetos. Então, não existe uma regra para isso, não. Não tem um padrão para isso. Né? Eu posso ter uma área de qualidade, eu posso ter uma área de excelência, como posso ter uma diretoria. Então, você tem empresas, né, como a Embraer, ela tem, como a Natura, a gente foi fazer um trabalho na Natura e ela criou uma área, como tem, mas não tem uma regra, tá? Ok? Ok, Vamos voltar lá. Rosana, obrigado. Daqui a Nada. pouco a gente volta com mais perguntas. Tá joia. Deixa eu ir aqui monitorando, né.
Então vamos lá, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: tem o diagrama do MEG? Tem o diagrama do MEG. Esse diagrama do MEG é uma figura do Tangram. Tangram é um quebra-cabeça de 7 peças, né, japonês, e que a gente montou. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente olha um diagrama, é a leitura. A gente tem 8 fundamentos no nosso, né, no nosso Tangram, no nosso diagrama, a gente tem os 8 fundamentos aqui. Então a leitura de um diagrama, ela é complexa, e a gente tem que entender. Essa figura, a gente nos 8 fundamentos, como é que a gente lê essa figurinha? Considerando o desenvolvimento sustentável, tá, que fala da sustentabilidade econômica, financeira, ambiental e social, e considerando, tá aqui, ó, o desenvolvimento sustentável e o compromisso que se tem com as partes que têm interesse na organização, a liderança transformadora, que é aquela que vai pelo exemplo, a partir de um pensamento sistêmico que olha a organização como um todo, ela define quais são as estratégias e os planos de ação que precisam ser implementados e materializados na organização, com base na orientação por processos e com adaptabilidade, que é a resposta rápida, entendendo quando eu preciso mudar e como eu preciso mudar, tá? Para quê? Para que eu consiga alcançar os resultados. E aí, a partir disso, toda uma empresa, ela evolui aprendendo e buscando inovação. Isso é um entendimento do modelo de excelência da gestão. Eu preciso olhar para como eu me desenvolvo sustentável, de forma sustentável, como eu gero o meu compromisso, para que a minha liderança, pensando sistemicamente, ela possa olhar para os meus processos, ela possa adaptar suas estratégias, os caminhos que ela escolheu, mudar estrategicamente alguns caminhos, para que eu possa gerar resultados e desempenho da minha organização, gerando o quê? Um aprendizado e inovando para ser competitiva. Esse é o MEG. Se a gente olhar, eu vou falar aqui rapidinho para vocês, no ciclo de vida de um projeto, não é muito diferente não. Eu tenho a iniciação de um projeto, eu planejo ele, eu executo, eu monitoro e eu encerro. Não é um PDCA e um PDCL? Está aqui, ó. Quando a gente fala no PMBOK, eu estou falando que o PMBOK é um guia de conhecimento e gerenciamento de projetos. São um conjunto de diretrizes para que ajude o quê? Você fazer a gestão de um projeto. O guia, ele identifica 5 elementos, que são esses elementos aqui. Eu tenho que iniciar, eu vou planejar com base em todas aquelas minhas concepções de escopo, de tudo mais. Eu vou fazer ele acontecer, vou monitorar tudo aquilo que eu desenhei em todas as áreas de conhecimento, e eu tenho que monitorar ele com as entregas, gerando ações para mudar ou no planejamento ou na execução, para que eu possa encerrar ele. É o que a gente conversou aqui. O conhecimento em gerenciamento de projetos é composto basicamente pelas áreas de conhecimento, que para a gente são os nossos fundamentos, aqueles 8 fundamentos. Então a gente tem uma coisa análoga, que são essas áreas de conhecimento. Lembra que eu falei? Integração, escopo, custo, qualidade, aquisição, que aí é o fornecimento, recursos, que são todos os recursos, seja de tecnologia, de pessoas, o que for, as comunicações com todas as partes interessadas, o risco inerente a qualquer coisa que eu tenha aos processos, um cronograma que diz o tempo que eu tenho que executar e quem são as partes que têm interesse no meu processo, no meu projeto. Olha o diagrama de vocês, gente. Como é que você lê esse diagrama? Esse é um diagrama de projetos, de gestão de projetos, né? Eu tenho todas aquelas áreas de conhecimento aqui. Como é que eu leio isso? Escopo, tempo, custos e qualidade, está aqui, ó. Escopo, tempo, custo e qualidade são os principais determinantes para o objetivo de um projeto.
entregar um resultado, né, um resultado de acordo com o escopo, no prazo e no custo definido com a qualidade desejada. Não é essa a leitura? Continuando, o que quer dizer isso? O que, quando, quanto e como. É o que a gente faz. Recursos humanos e aquisições são os insumos para produzir o quê? O trabalho do projeto. Isso aqui faz isso girar. Comunicações, partes interessadas e riscos devem ser continuamente tratados para quê? Para manter as expectativas e as incertezas sob controle, assim como o projeto no rumo certo. E é a integração que abrange a orquestração de tudo isso. Então, essa é a leitura quando eu vejo um diagrama de gestão de projetos, considerando as áreas de conhecimento. Um projeto consiste em pessoas e máquinas que utilizam tempo, materiais e dinheiro, realizando trabalho coordenado para atingir determinado objetivo. Isso é gestão. Então, o MEG, ele contribui para tudo isso aqui. A gente tem aonde falar em comunicação, que eu vou passar aqui rapidinho para vocês. Alguma alguma pergunta, alguma objeção, alguma esclarecimento, alguma complementação para isso que eu falei? "Rosana, você está errada. Não, não é isso. Tua leitura não está certa. O que legal, a gente consegue ver isso". Alguma coisa nesse sentido? Pensei aí, eu vou beber uma aguinha. Tô certa na minha leitura? Gostei, valeu, Fernanda. Faz sentido, né, Bruno? Então o que eu quero Faz trazer super para vocês sentido. o que Como eu a quero é Fernanda mostrar colocou, colocações perfeitas. e o que eu quero é que vocês entendam, porque é muita teoria, né, e não é o objetivo daqui a gente detalhar, como eu falei, o MEG, mas é mostrar que um diagrama, dentro de cada explosão desse nossos fundamentos em temas e processos, eu vou mostrar agora para vocês como eles estão explodidos, vamos dizer assim, ele tem tudo a ver com o diagrama de vocês e com o PDCL. Existe uma leitura para aquilo que vocês estão fazendo, e é essa leitura que vocês têm que trazer a excelência para cada uma dessas etapas. Como você entrega um resultado? Como é que você olha com excelência o teu escopo? Como é que você pensa com excelência o prazo? Como é que você pensa com excelência o custo e o que você espera, a qualidade que você espera entregar? Então a gente vai mostrar que tem uma analogia, tá legal? A estrutura do MEG. Fundamento, é isso só que eu quero que vocês entendam. O pensamento sistêmico para a gente é compreender e tratar as relações de interdependência e efeitos entre os diversos componentes que formam a organização. Entenda a organização como projeto, bem como entre eles e o meio com o qual interage. Transformem isso aqui para projeto. Ele é cabível. Você tem que pensar sistemicamente num projeto, quando você olha todo o desenho dele, e entender como é que esses componentes do projeto têm relações interdependentes. Isso é pensar sistemicamente num projeto. A gente divide um fundamento em temas, e esses temas em processos, tá bom? Eu vou abrir aqui com vocês, deixa eu sair daqui, deixa eu abrir aqui um instrumento para vocês entenderem melhor. Tá compartilhando aí? Vocês estão vendo? Então eu preciso mostrar para cá, porque depois vai ser só uma leitura. Esse aqui é o guia, que vocês têm tudo isso, tudo que eu trouxe para cá, eu trouxe do guia, tem explicações melhores, tá? Então eu quero ir lá só
num primeiro aqui, ó, que é a estrutura, tá? A estrutura. Então eu tenho, para cada fundamento, que são os 8, eu tenho um tema principal e cada tema tem um conjunto de processos. Então o tema, ele se divide em processos, tá vendo? Que são os processos principais. Como vocês têm a área de conhecimento, e essa área de conhecimento explode e cria um conjunto de processos, tá bom? É a mesma coisa. Então, quando a gente faz leitura do fundamento, eu vou pegar o fundamento. Pensamento sistêmico, ele se divide em 2 temas, que é o alinhamento e tomada de decisão. Só para vocês verem o MEG. E aí, quando a gente fala em pensamento sistêmico, se eu vou adotar o MEG numa organização, o que que eu faço? Espera aí, para pensar sistemicamente, eu tenho que gerar um alinhamento. Quais são os processos que vão permitir que eu tenha um alinhamento para pensar sistemicamente? Primeiro, eu tenho que estruturar o meu modelo de gestão. O MEG, ele não prescreve, ele diz o seguinte: a estruturação de um modelo, ela pode compreender quem são as principais correlações entre os requisitos de cada uma dessas partes interessadas, as estratégias que eu tenho e os processos que eu tenho. Quando você explode, olha um escopo e você faz um planejamento, vocês têm tudo isso aqui. Então, entender e fazer a estrutura do teu, como você vai fazer a gestão do teu projeto, é isso aqui que você vê. A estrutura dos interrelacionamentos entre os diversos processos. A gente não diz que vocês têm que fazer. Aqui são sinalizações do que é importante se pensar para garantir que você tem um modelo de gestão estruturado, que também serve ao projeto. Então é assim que a gente constrói. Tá, qual é a estruturação do sistema de medição? Vocês não têm, quando vocês que geram os projetos, indicadores? Vocês têm indicadores, certo, Bruno? Quando você faz lá o teu projeto, Temos em sim. diversas etapas, você gera indicadores, tanto de Sim. controle, quanto indicadores, tá, de entrega, né, de satisfação para cada etapa de medição. Nada mais é do que você ter visualmente esse conjunto de indicadores que são estratégicos para o projeto, que são indicadores de desempenho de etapas de projetos. Vocês podem fazer isso. Então, aqui tem como é que você consegue estruturar esse conjunto de indicadores. E aqui, quando você pega esse documento, já vou responder ali a pergunta do Antônio. Esse documento nosso do MEG, ele sinaliza o que que é que deve compreender quando se pensar em estruturação. Tá legal? Boa. Eu entrei Eu não consigo exatamente para falar enxergar. isso aqui do. Tá, eu vou botar. Vai, tá claro? Vamos lá. Tá Pergunta claro. para Não, mim. eu entrei exatamente para falar isso que o Antônio questionou, né? Como a gente obtém esse guia? Eu tava entrando aqui, entrei no site da fundação e o guia tá disponível lá pra gente, né? Olha, o guia, ele pode ser adquirido, mas ele também tem disponibilidade, você consegue. Então é bem interessante, tá? Esse Disponível guia. gratuitamente aqui pra É por gente. isso que eu estou PDF. abrindo, que é para mostrar para vocês, tá legal? Vou mandar o link aqui que eu achei pra vocês, da Ah, fundação. legal. Então é isso, Antônio. Por isso que eu quis abrir, que é para vocês entenderem, para não pegar o guia e, né? Aí, ó, o Bruno está postando. Então, o guia é isso. O guia, ele traz lá, por isso que vai ficar para vocês esse material, e eu fiz questão de colocar lá a página do guia. Se vocês olharem, tá? E o guia tem mais uma coisa que é interessante. Então, quando você pensa: "Será que eu posso jogar o pensamento sistêmico na gestão de projeto?" Posso. O que que eu tenho que pensar? "Poxa, como é que eu vou estruturar um modelo de fazer a gestão?" Está aqui o que que compreende: a estruturação do sistema de medição, a atuação em rede. Normalmente, quando você faz um projeto, você gera uma rede, que é um conjunto, você participa, às vezes, de um fórum, de alguma coisa que são consideradas redes que te ajuda na execução daquele projeto. E o que o guia traz também, que é uma coisa interessante, são exemplos de ferramentas e metodologias para que você possa cumprir cada um desses
esse processo aqui. Então também tem isso. O guia tem um glossário, o guia tem a explicação das ferramentas, basicamente também no final. Então esse guia é uma coisa bem legal, tá? E era o que eu vou falar. Então entra lá no site e você tem o guia lá, ok? Então eu vou voltar para cá. Se vocês olharem, olha, toda vez que eu coloco para vocês, eu coloco aqui, o que que eu trouxe para vocês? Os fundamentos, pensamento sistêmico, os temas que eles abordam. Gente, tomada de decisão em projeto e numa organização é fato. E você tem que identificar quais são as principais informações que você precisa para auxiliar e como é que você usa isso. Então, o nosso modelo fala. E aqui embaixo vocês têm lá, ó, no guia de referência, a página 26 e 27 é que explica melhor isso aqui. Qual é o outro que a gente. Vamos lá. Aí tem uma pergunta aí, Bruno. PDU, não sei o que que é isso, não. Se no E aí, final do Bruno? evento a gente a gente Ah, responde melhor, tá? tá, Vamos focar um pouquinho no conteúdo e no final a gente fala sobre os PDUs. tá. Então, aqui, o que eu queria era que vocês entendessem. Então, esse material tem isso. O que que seria o compromisso com as partes interessadas, que vocês também têm? É estabelecer os pactos que vocês vão fazer com cada uma dessas partes que tem interesse naquele projeto. Se o projeto tem o interesse do governo, se o projeto tem interesse de um determinado fornecedor, de um determinado cliente, de uma determinada de um determinado setor, de uma determinada ONG. Então, quem são as partes que têm interesse naquele projeto? Quais são a interrelacionamento do interesse dessas partes, dos pactos, com as estratégias e os processos que vocês fizeram, numa perspectiva de curto e longo prazo, porque isso também vai definir o cronograma de um projeto. Como é que você identifica essas partes, leem esses interesses deles, gera os interrelacionamento entre todas esses interesses, as necessidades, as expectativas e as estratégias adotadas. Então é isso que a gente fala, tanto para uma organização e na minha leitura isso tem para projeto, tá? E como é que se divide esse compromisso? Requisito das partes interessadas. Primeiro, eu defino as partes, eu identifico quais são as necessidades e expectativas dela e como é que eu defino o que requer eu ter no meu processo para atender essa necessidade e expectativa. Eu vejo isso dentro do projeto. Quando você detalhar cada um desse processo, você vai ver como é que você faz com excelência isso aqui. Como é que você faz com excelência isso aqui. O que que você tem que se preocupar quando você for identificar as necessidades? O que que você tem que se preocupar ou atender ou compreender que é necessário para levantar o que requer fazer no meu processo para atender uma necessidade, uma expectativa, ok? Quando a gente fala em relacionamento com a parte interessada, eu tenho que saber definir qual o canal de relacionamento com ela. É uma reunião, é um contato, essa reunião é presencial, é por e-mail, é um questionário, é um boletim informativo. Como é que vai ser esse canal de relacionamento? Como é que nesses canais, eu recebo demandas e trato? Eu trato reclamações, eu trato elogios, eu trato sugestões. Como é que eu recebo toda e qualquer manifestação, trato e dou um feedback? E como é que eu comunico as coisas que são importantes para cada uma delas? Isso tem projeto, gente. Outro, cliente. Quando eu falo em compromisso com parte interessada, eu olho de uma forma global para todas elas. Agora, cliente, fornecedor e pessoa é uma parte de vínculo. Eu não consigo ver uma organização que não tenha, no mínimo, essas partes interessadas fixas. E eu não consigo ver um projeto que também não tenha um cliente, uma rede, um conjunto de clientes, pessoas que trabalhem neles e fornecedores, certo? Vamos lá. O que que eu falo de cliente? Como é que eu desenvolvo um mercado? Na realidade,
Para a organização, isso tem uma conotação. Para o projeto, ela teria uma outra conotação. Por exemplo, vou pegar aqui, não vou nem abrir. Como é que eu segmento o meu projeto? Como é que eu traduzo o comportamento dos meus clientes para aquele determinado projeto? Quem são os meus clientes-alvos daquele projeto? Como é que eu vou fazer a gestão se esse meu projeto tem que ter alguma imagem, tem que ter alguma marca, e como é que eu avalio a imagem do projeto perante o meu cliente? O que que eu atribuo para o meu projeto, para que eu possa ver qual é a imagem que o meu cliente tem de tudo que está acontecendo, ou da minha empresa que está realizando aquele projeto. Quando a gente fala e depois a gente fala, desculpa, em relacionamento com esse cliente, como é que você acompanha a transação durante todo o projeto? Como é que você, inclui os novos produtos, as entregas desse projeto em cada uma dessas etapas? Você tem que ver o seu relacionamento com o cliente. Como é que você avalia a satisfação dele, a insatisfação, a fidelização dele às respostas? O MEG fala disso. Então, tem como contribuir para as etapas quando vocês estão tratando com o cliente? Tem, é importante. Fornecedor, a mesma coisa. Como é que você pega um fornecedor que está naquele no projeto e você vê, avalia o desempenho dele? Se não está legal, você trabalha esse desempenho, porque um mau desempenho do teu fornecedor vai prejudicar o teu projeto. Você tem que pensar nisso. Concordam? Então, o desempenho, quais são os requisitos? Como é que você seleciona os fornecedores que vão estar junto com você naquele projeto? É isso que fala o desenvolvimento de fornecedores. É melhor eu ter um fornecedor local? Como é que eu qualifico ele? Eu tenho um fornecedor só? Eu tenho dependência de fornecedor? Eu tenho que pensar no desenvolvimento desses fornecedores. E eu tenho que me relacionar com esses fornecedores. Como é que vai ser essa relação com os fornecedores? Então, quando a gente fala em compromisso com essa parte interessada, é isso que o MEG traz, que tem a ver com projetos. Força de trabalho, lembra lá recursos humanos que está na base lá? Recursos, vocês têm, fornecedor. Seja ele fornecedor de um sistema, fornecedor de uma matéria-prima ou de um laboratório para fazer um protótipo, seja o fornecedor que for. E a força de trabalho também. Como é que você escolhe as pessoas? Como é que você seleciona essas pessoas? Como é que você trabalha o desenvolvimento dessas pessoas? Como é que você olha as competências e vocês dão a elas as condições necessárias para que elas possam trabalhar? Como é que vocês integram ela dentro do projeto? Isso é desenvolver a força de trabalho. São terceiros, não são terceiros? Como é que você trabalha isso? Como é que você avalia o desempenho das pessoas que estão trabalhando no projeto? E mais, como é que você relaciona? Como é que é o relacionamento com aquela garela, com aqueles recursos humanos que vocês têm? Um Boa. projeto para dar certo, gente, você tem que pensar nisso. Ser excelente no relacionamento com o cliente, com o fornecedor e com a força de trabalho é fundamental para que você tenha um sucesso, beleza? Boa. Ali sobre Tá? fornecedores, a gente tem uma dependência forte sobre ele. Seja o único fornecedor que a gente tem na nossa cidade para atender rápido os nossos projetos. Qual que é o melhor caminho para a gente trabalhar essa dependência? Você vai trabalhar essa dependência de forma, é monitorando o teu fornecedor e contribuindo para o desenvolvimento dele. Então, por exemplo, às vezes você tem isso acontece muito, tá, em regiões, às vezes também, que são extremamente dependentes. Então você pega um conjunto de fornecedores locais e você vê que você só tem um. O que que você faz? Você vai manter um relacionamento com ele e vai identificar quais são os grandes gargalos e vai contribuir para a melhoria dos processos dele,
Porque, às vezes, a dependência de um fornecedor não qualificado ou que não tem a qualidade esperada, é porque ele pode não ter o conhecimento de gestão. E você fazer uma parceria com ele e ajudar ele a fazer uma melhor gestão, isso é claro. Eu posso dar exemplos, tá? Em empresas que a gente criou um programa de qualificação de fornecedores, onde a gente trabalhou o MEG, com um conjunto de fornecedores. E a gente trabalhava, às vezes eles tinham dificuldade com o fluxo de caixa deles, então eles demoravam a entregar. Eles tinham uma rotatividade de pessoal muito grande, ele não conseguia manter uma força de trabalho que garantisse a entrega para o cliente dele. Então a gente começou a trabalhar com o fornecedor nesse nível, entendeu? Então, isso é o que a gente fala em fornecedor, quando você tem a qualificação e avaliação de desempenho dele. E quando você vai no relacionamento, é quando você comunica o desempenho e tenta gerar melhoria no teu próprio fornecedor. Porque aí o fornecedor te rende. E, lógico, tentar buscar outros fornecedores. Mas, gente, tem local que não tem, é só ele. E ele não tem a gestão, ele não tem a concepção, ele às vezes não entende o impacto que ele tem quando ele não faz uma entrega, o quanto que o não entregar algo impacta no cronograma do teu projeto. Cabe a você olhar em termos de risco, vocês não olham risco? Você tem que olhar qual é o risco daquele fornecedor para vocês na gestão daquele projeto. Isso Legal. você tem que fazer. A mesma coisa é pessoas, não é só fornecedor. Você pode não ter profissionais aonde você está realizando o projeto suficiente. O que que você vai fazer? Você faz uma parceria com o fornecedor, você terceiriza aquela mão de obra, mas com algumas garantias. Por isso que eu digo, é uma visão sistêmica. E aí, o cara vem para o projeto, mas ele é terceiro, o conhecimento é dele. Como é que você retém aquele conhecimento? A gente tem aqui um fundamento para isso. Então o MEG, ele tem uma amarração como vocês têm a área de conhecimento. Ah, não é porque eu estou lá fazendo comunicação. Não, a comunicação pode prejudicar o teu relacionamento com o teu cliente, se ela não for bem feita. Essa visão você tem que ter, tá? E quando você se compromete com ele, você tem que cumprir. E identificar a necessidade e expectativa de isso aqui, ó, gente, é muito importante. Quando você identifica a necessidade e expectativa de uma parte que tem interesse, por exemplo, o teu cliente diz que ele tem uma necessidade e espera que você tenha uma necessidade qualquer e espera que você entregue num nível lá de qualidade. Se você não tiver o fornecedor adequado, quem vai atender aquela necessidade daquele seu cliente vai ser um fornecedor. Quem vai atender a necessidade daquele cliente vai ser uma pessoa, uma força de trabalho. Então, uma necessidade e um compromisso assumido com uma determinada força de trabalho, você tem que saber quem é que vai inserir no processo um requisito que atenda aquilo ali. Isso é muito importante, tá? E muitos projetos, gente, não dão certo, vocês têm problemas, porque vocês não sabem ouvir, não sabem entender e traduzir uma necessidade, uma expectativa, seja de um cliente, seja porque o cliente diz o que quer, o projeto tem o que é a entrega. Como é que você traduz isso para que a força de trabalho seja adequada, para que o seu fornecedor seja adequado, para cumprir aquela necessidade e a expectativa de um cliente? Isso é muito importante. Por isso que você tem que se comprometer com eles. Tá legal? Aprendizado organizacional. O que que a gente entende? Busca, busca e busca alcançar, desculpa, é a busca e o alcance de novos patamares de competência para a organização ou para o projeto, né? E a respectiva força de trabalho envolvida, por meio, você fazer uma percepção, uma reflexão, uma avaliação, um compartilhamento de conhecimento, isso tem dentro da gestão de projeto, promovendo um ambiente favorável à criatividade, experimentação, implementação de novas ideias
que serão capazes de gerar o quê? Ganho sustentável para todas as partes interessadas. Isso aqui, para mim, é gestão de projeto. Essa coisa cíclica, quando você faz a gestão de projetos, que são as áreas de conhecimento, ela tem que girar, ela tem que estar interrelacionada. Então, isso também. Como é que a gente gera isso? Fazendo diagnósticos. Como é que você faz? Você faz auditoria de projeto? Você faz um checklist de projeto? Como é que você gera essa avaliação para diagnosticar tudo que está sendo feito e os processos? Como é que você faz o compartilhamento disso? Né, dessas melhorias. Ah, eu mudei um processo, eu melhorei esse processo. O que que esse processo pode trazer de aprendizado para toda a gestão daquele projeto? Isso é que a gente chama de aperfeiçoamento. Competências essenciais. Gente, quando você vai fazer um projeto, quais são as competências essenciais para aquele projeto acontecer? Eu preciso ter entendimento de quê? Eu preciso ter uma competência de quê? Transversal. Competência essencial é aquela competência transversal na organização ou no projeto. É aquela competência crítica, que se eu não tiver numa empresa, ela não é competitiva, e se eu não tiver no projeto, ele não vai acontecer. Eu vou dar cabeçada e cabeçada. Então, eu preciso identificar essas competências essenciais da organização para eu ser competitivo, ou que eu sou reconhecida no mercado, enquanto empresa, por ser competente naquilo. Eu vou fazer aquele projeto e vou ser reconhecido por ser competente naquilo, tá? Outra coisa, o desenvolvimento. Eu tenho que estar. Se eu não tenho a competência, eu vou desenvolver. É o que a gente fala. Conhecimento, gente, identificação, desenvolvimento, retenção, proteção e utilização é básico para a gestão de projetos. Olhem lá o que, que você precisa para ser excelente. E inovação também. Como é que você induz que durante um projeto você busque ideias, é indução, como é que você promove isso? Como é que você faz o desenvolvimento dela? Buscando as ideias e fazendo acontecer. Como é que você implementa aquela inovação e como é que você mede aquela inovação? Adaptabilidade, gente, é ser flexível e ter capacidade de mudar no tempo que tem que mudar. É perceber que um projeto não está indo para a área certa, que eu estrategicamente não tomei a decisão correta e faço ele mudar. Isso é você ser adaptável. E essa adaptação é mudar o contexto, mudar um escopo, é você ter a capacidade de mudar. Como é que você identifica essa necessidade e implementa essa mudança? Isso em projeto é default, gente. Isso acontece o tempo todo, tá? E ali, olhem, e ser flexível é ter prontidão para. Não adianta você identificar, fazer um plano e não ter uma resposta rápida. Então, a prontidão é você, sem mexer no teu cronograma ou mexendo pouco, se adaptar e trazer aquela mudança o mais rápido possível. Isso também faz parte do escopo de vocês. Liderança transformadora. Também é default. Vocês vão atuar, né, a atuação dos líderes de forma ética, inspiradora, exemplar, comprometida com a excelência do projeto, compreender os cenários e as tendências do ambiente, dos possíveis efeitos do que acontece no projeto, das partes interessadas, no curto e no longo prazo, mobilizar as pessoas em termos de valores, princípios, objetivos do projeto, explorar as potencialidades das culturas presentes. Quando você faz um projeto, gente, tem culturas de pessoas, tem vícios em pessoas que você tem que entender. São elementos da cultura daquele grupo de pessoas e de áreas envolvidas no projeto. Se você não entender, você está fadado ao fracasso. Preparação daquelas pessoas e dos líderes daquele projeto e interagir com as partes interessadas. Isso é uma liderança que transforma. Então, tem que ter valor e princípio para o projeto. Quais são as definições, as diretrizes do projeto? Como é que você engaja as pessoas envolvidas no projeto naquelas diretrizes? Como é que você faz a governança? O que que você tem de estrutura, de controle, de norma, de regras, de tudo? Como é que você controla que está sendo cumprida e como é que você olha os riscos do projeto?
Não estou falando nada que vocês não tenham divisão num projeto. Cultura da organização é diferente. Aqui é a cultura do projeto, mas você tem que entender quais são os elementos daquela equipe que podem prejudicar o andamento do projeto. E qual é eu já peguei, posso dar um exemplo, né, tinha uma empresa que tinha um projeto de reestruturação, tinha uma reengenharia, e a gente tinha uma diferença de idade muito grande da equipe daquele projeto. Então tinha pessoas com alguns elementos desfavoráveis, a gente foi identificando e foi trabalhando, e algumas, os mais novos, que eram elementos favoráveis, e a gente fez um equilíbrio. Então a gente desenvolveu qual é a cultura ideal, né, como é que tá a fotografia do que existe hoje e o que que a gente quer como elemento importante para que esse projeto dê certo. E funcionou. Então tem uma analogia também, tá? E olhar para o futuro. Isso aí, eu vi uma vez que eu fiz um curso de gestão de projetos, são as estratégias do projeto. Como é que você formula as estratégias diante daqueles fatores críticos de sucesso? Como é que você faz acontecer o caminho para chegar naqueles objetivos, naquelas estratégias, são os planos de ação. Eu tenho que seguir, olha, para que o projeto aconteça, eu tenho que olhar a parte de buscar novas tecnologias, de estar inteirado, participar de alguns fóruns, né, que eu tenho que ter, então tem uma estratégia que é participação assídua em determinado fórum, e aí como é que eu faço acontecer essa participação ativa? O que que eu tenho que ter de recursos, o que que eu não tenho, como é que acontece, como é que eu meço isso, e como é que está o meu desempenho em relação ao quê? Aquelas estratégias que eu formulei. Tá legal? Então é isso aí. Tem uma pergunta aqui, gente. Garantir a qualidade das entregas do fornecedor é a maior dificuldade nos meus projetos de implantação de software. Ah, isso aí é uma coisa que abrange até as empresas, tá? Não é só de projetos não, né, Bruna? Essa pergunta que tá aí, né? Exato. É, Inclusive, eu tinha uma pergunta parecida com essa daí. Porque, assim, empresas, quando a gente fala ali de garantir a qualidade, do desenvolver o fornecedor, acho que funciona bem em projetos grandes, que vem empresas grandes, que vê esse valor, talvez, de colocar um agente ali na empresa fornecedora para desenvolver ela. Mas isso pode ser uma dificuldade em empresas menores, em projetos menores, né? Em alocar um recurso nessa empresa fornecedora para ajudar ela. Qual que é o principal argumento que a gente teria, né, para conseguir convencer a nossa empresa, o nosso pequeno projeto, de colocar alguém para desenvolver esse fornecedor? ó, são 2 coisas, ou você vai desenvolver esse fornecedor, ou quando você contratar, tem lá em processo que as informações organizacionais, como é que você desenvolve, qual é a regra do jogo para você desenvolver um software terceirizado, ou um software ou uma apresentação, né. Aqui foi bem específico, né, de desenvolvedor de software, que atrasa, ele vai e volta na leitura, não entende o que você quer, ele desenvolveu, não era bem aquilo, né, o protótipo não está legal, isso é um default. Muitas empresas, elas criam uma metodologia, que vocês vão ver lá que tem no guia, que está bem lá em informações, que é em processo, tá, que você tem lá as informações, que você cria um sistema, você tem uma metodologia, tá, para desenvolvimento de software. Então você tem um questionário, você tem etapa, é como se você pegasse a gestão de projeto e trouxesse para um projeto de software. E cria um método para também acompanhar as etapas. Qual vai ser o escopo desse software? Pega a gestão de projeto e reflete ela, tá, para aquele fornecedor de software. Entendeu? Como se fosse um desenvolvimento de software sendo olhado como um projeto. Muitas empresas fazem isso. Aonde você pode trabalhar? No desenvolvimento do fornecedor. Vem cá, você tem metodologia? Não, eu não tenho metodologia. Então você tem que fazer uma reunião com a gente, você tem que ouvir, você tem um questionário, então você melhora o teu.
porque muita gente fala assim: "Pô, mas o cara é muito inteligente". Eu já vi isso muito em software. O cara tem uma expertise muito grande, mas ele não tem gestão. O cara é enrolado, ele tem vários clientes ao mesmo tempo, desenvolve vários softwares, né, ele tem dificuldade de vir aqui ouvir a gente, então cria uma regrinha para isso. É um padrãozinho. Aqui em olhar para o futuro, na estratégia também. Quando você olha estratégia, você tem que pensar, aí entra a matriz SWOT, né, aquela famosa matriz, né, de forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. E uma das fraquezas de vocês, para aquele projeto, quando você olhar e for pensar na estratégia do projeto, é dificuldade de fornecedor. Isso é uma fraqueza. Não tenho porque, eu só tenho um, não tenho porque os que eu tenho são desorganizados, não conseguem entregar no prazo. Então é aqui na formulação da estratégia que você vê dificuldade de fornecedor, dificuldade de mão de obra. Então, pensar na estratégia de um projeto, olhar quais são os fatores críticos para aquele projeto ter sucesso, é muito importante no planejamento. E poucas pessoas fazem isso, poucas. Então, quando a gente entra, né, eu já dei consultoria numa empresa que fazia muito projeto, e eu falei: "Gente, mas vocês têm que pensar quando vão planejar, com base no teu escopo, quais são as estratégias que vocês vão ter que adotar para suprir esses fatores críticos que vocês identificaram para o sucesso do projeto e das entregas". Vocês são muito dependentes de determinado fornecedor? Qual o problema que esse fornecedor pode ter? Você tem muito problema de pessoal? Como é que você pode tentar suprir? Qual é a estratégia que você vai adotar para que isso não seja um risco no seu projeto? Entendeu? Então, aqui Entendido. também pode acontecer. E aí você vai criar ou no desenvolvimento dele, ou você vai criar numa regra, num padrão. Tem muitas empresas que contratam fornecedores e dizem: "Eu quero que você trabalhe com esse método aqui, para desenvolver um software para mim. Eu exijo que você me entregue um relatório, eu quero uma reunião assim". Você não precisa botar um cara lá, né, você bota o interlocutor do cara aqui. Então tem vários programas de fornecimento. Tá Está legal? bem claro, está bem claro. Mais uma Tá. pergunta aqui do Daniel, ó. A verificação da qualidade no nível organizacional e vários desses processos de aprendizado e melhoria muitas vezes não estão orçados nos custos dos projetos. As empresas Perfeito. geralmente incluem esses custos como um custo de administração central? Não, deixa eu entender melhor. A verificação da qualidade no nível organizacional e vários desses processos de aprendizado e melhoria, muitas vezes agora entendi, não estão orçados nos custos dos projetos. As empresas geralmente incluem esses custos como um custo de administração central. Eu não sei o que você quis dizer, né, Daniel, com administração central. É como se fosse um orçamento, né, transversal da organização, é isso? Não está especificamente naquele projeto. É isso? Talvez seria um agrupado genérico? Pois é. Ah, então é isso, tá. O que que acontece? Eh, Mais uma vez, você não precisa ter um custo, você precisa ter entendimento. Por isso que eu acho que achei legal essa nossa conversa aqui. Se você é um gestor de projeto e você tem, dentro daquelas áreas de conhecimento, o entendimento que pensar na estratégia do projeto, olhando todas as os grandes fatores críticos de risco do seu projeto, na etapa de planejar, você já vai promover, inclusive, na análise de custo, que você vai ter que desenvolver um fornecedor, porque você não tem um fornecedor adequado. Você talvez tenha que contratar um fornecedor que não seja local. E aí você vai nesse fator crítico já pensar que aquilo pode impactar num custo a mais. Então, por isso que eu falo, quando você olha a estratégia do projeto, olhando os fatores críticos de sucesso, você consegue planejar melhor quais são os custos. Mas vamos dizer que você tem um recurso já programado para aquele projeto. Olha, eu quero desenvolver um projeto, já vi isso em empresa, um determinado projeto de melhoria ou de implementação de alguma área ou de um novo produto, e você tem um orçamento reduzido, certo? Para aquilo. Então, você não tem como
absorver aquele custo. Às vezes a empresa tem sim, né, uma área e vai trazer, mas no teu projeto já tem que estar provisionado, inclusive, e isso tem pessoas que colocam, recursos próprios de projeto e recursos que você vai buscar, ou às vezes numa parceria. Eu já vi projetos que no desenvolver do projeto surgiu um custo adicional, ele não tinha recurso e ele foi buscar parceiro. Estrategicamente isso tinha sido pensado, porque aquele projeto estava com orçamento muito reduzido, foi identificado isso como risco, não ter o recurso para qualquer, estava justinho. Então foi visto como risco se tiver uma necessidade de qualquer outra coisa. E se buscou parceria, quem seriam os possíveis parceiros. E numa parceria com o cliente, isso foi entendido. Em um projeto, o cliente aceitou aumentar, isso foi feito um aditivo para que aumentar, e no outro foi um fornecedor que fez uma entrega numa parceria e ele não, ninguém teve que tirar do bolso para custear. Então tem essas 3 possibilidades, por isso que eu falo, pensar no projeto de forma sistêmica é a melhor coisa, tá. Um ciclo do MEG, o modelo serve para empresa de qualquer segmento e porte. Vamos lá, o modelo serve para qualquer segmento, como eu falei lá na frente, porte, não tem restrição. A gente tem o MEG, ele tem 3 níveis, ele tem o MEG, que é o iniciozinho, que a gente chama de 250 pontos, ele tem uma cobrança menor, são os mesmos 8 fundamentos, os mesmos temas, só que você começa com o que requer fazer numa empresa que é de pequeno porte, que está começando agora. Então a gente chama de 250, 500 e 1.000 pontos. Então é rumo à excelência, iniciação à excelência e de excelência. Tá? Então esse MEG ele se desdobra em nível de exigência para cada tipo de empresa. Mas como é que você inicia? É entendendo o guia, né? É você pegando o guia, entendendo o guia, né? Espera aí, deixa eu ver aqui, tá? E faz essa leitura. E a coisa que a gente fala, que é a consultoria, que eu falo em diagnóstico, a gente faz muito diagnóstico. Você pode fazer 2 formas. Você pode fazer um diagnóstico pela fundação, participando de algum evento, uma autoavaliação ou um consultor, né. Muitas vezes eu entro numa empresa, faço um diagnóstico para ela e digo: "Olha, você está num patamar legal, você não está no início. Os seus processos estão bacanas e você está atendendo percentualmente X do que é exigido no guia. Então a gente dá esse feedback, entendeu? Que é o diagnóstico. E quando ela já está implementando, ela vai fazendo autoavaliações e vai vendo o quanto ela vai evoluindo no percentual de aderência ao modelo, tá? Então, assim, o ponto de partida é entender o guia, ou você faz a autoavaliação que tem lá no site da fundação, para quem já entende, ou você pega uma consultoria, né, de alguém e pede um diagnóstico, né, "Olha, faz um diagnóstico para mim de como eu estou em aderência ao modelo", e aí esse diagnóstico vai te dar um relatório disso, e vai te dar oportunidades para você melhorar. E aí você implementa. Tá legal? Acho que Não. só para encerrar aqui, acho que essa pergunta do Matheus, quando ela É. faz a Qual? autoavaliação, tem um selo para falar? Não, o que acontece é o seguinte, a fundação, ela tem reconhecimentos, tá, para alguns patamares, alguns fundamentos, e você participa da premiação de reconhecimento dos melhores. Ela está pensando numa certificação, tá, mas hoje a gente não tem como tem o selo da GPTW. A fundação nessa 22ª edição está se mudando algumas coisas dentro da fundação, como era o título de especialista, né, então está se pensando nisso, tá bom? Show. Só para finalizar aqui, isso que eu estou falando é sucessão, isso que você tem que pensar, vocês me perguntaram, quando sai uma pessoa, um gestor, alguma pessoa, vocês têm que pensar nisso durante um projeto.
E aí entra conhecimento, entra como é que você quem seria sucessor de A, B ou C, como é que você procede isso, né, preparação de novos líderes ou sucessores. Desenvolvimento sustentável é default, é como é que você vê os impactos daquele projeto em nível financeiro, meio ambiente, social, o que que isso aquele projeto vai deixar de legado para gerações futuras, tá bom? Aí vem a sustentabilidade nas 3 pernas, como é que você planeja, aí vocês me falaram de grana, é aqui que entra o orçamento e como é que você faz isso, né. Então, eh, essa essa situação. Valeu, Matheus. O ambiental, tá bom? O social também, que é os impactos sociais do projeto, que tem que cumprir as legislações, como é que você tem o impacto social daquele projeto, da entrega, você tem que pensar nisso. Aí vem o último, que é a orientação por processos, que tem tudo a ver com vocês. É reconhecer de que a organização é um conjunto de processos, gestão de projetos é um conjunto de processos, eles têm que ser entendidos de ponta a ponta, considerados na sua estrutura, do trabalho, na gestão, eles têm que ser gerenciados, sempre buscando eficiência e eficácia nas suas atividades, agregando valor para a organização e para quem tem interesse nela, naquele projeto. Então, é desenvolvimento de sistema, que é o que a gente conversou agora, que aí entra como é que são desenvolvidos sistemas, ferramentas, os softwares, que vocês falaram que em quase todos os projetos é um gargalo grande, e é aqui que você estrutura metodologia de desenvolvimento, seja construído pela própria empresa ou seja terceirizado, e como é que você garante a segurança da informação daquele projeto, tá, gente? Isso é muito importante. Gestão por processos, que vocês é todo feito, como é que você modela o processo, faz o projetinho daquele processo, gerencia cada um dos processos, e como é que você monta a análise da estrutura organizacional do projeto. Aqui é da organização, mas entende para o projeto. E por fim, né, os produtos, que é o desenvolvimento dos produtos que são feitos por projeto propriamente dito. Geração de valor são os resultados. Você lembra que eu falei lá no alinhamento sistema de medição de desempenho? O que que você tem para garantir o resultado econômico financeiro daquele projeto, o resultado em relação ao cumprimento das legislações, de tudo que você precisava em nível social e ambiental do projeto, resultado dos processos de cada um deles, sempre buscando o quê? Atender as necessidades e expectativas daqueles clientes que você tem. Como é que a gente divide isso? Resultado econômico, financeiro, ambiental, social, dos clientes, da força de trabalho, dos fornecedores e dos produtos. Isso é default na área de conhecimento. Só para fechar, MEG e PMBOK. Gente, eles são complementares. São extremamente eu já achava, tá, para me preparar para conversar com vocês, eu tive a certeza absoluta, né, pela experiência que eu já tive em outsourcing e com o ISM também, né, usando IT, o PMBOK, eu já tive experiência. Então a gente vê que o MEG, ele é complementar. Tudo que você tem que fazer no PMBOK, você pode fazer com excelência. Então é buscar sempre a excelência, tá bom? Hã Aplicar o MEG no gerenciamento de um processo, de um projeto ou na organização, tá lá naquela pergunta que foi feita, né, transcende a visão da qualidade, gente. Uma vez que foca no alto desempenho, tanto da organização quanto do projeto, demonstrando objetivamente que vocês buscam excelência em todos os processos de cada uma das etapas de execução do projeto. Então aqui, quem me perguntou da organização, como faz, tentem entender o guia, entra lá na página da fundação, deem uma lida, vê o que cada um desse processo que compõe um tema que está dentro do fundamento. Tenta entender. Tem dúvida? Ajuda da Rosana. Pode me fazer pergunta, pode marcar. Eu tenho o maior prazer, gente, 20 anos dentro do MEG, trabalho na reestruturação, em grupos de trabalho da fundação, e eu gosto de promover, por quê? O MEG abrange uma ISO de qualidade,
meio ambiente, segurança, né, e saúde do colaborador, responsabilidade social, ela atinge várias legislações, é uma gestão. Então fazer gestão de uma organização e fazer gestão de um projeto tem uma similaridade muito grande. Você quer ser excelente na tua entrega. Então essa é a conclusão que eu tiro, tá. E aí, fica aberto para os slides vão ser compartilhados, que a Thelma está perguntando. Valeu, Matheus. Eu que fico feliz de estar mais uma vez, assim, tentando trazer o entendimento do que é o MEG e o quanto que buscar excelência em qualquer área, em qualquer metodologia é importante. E o PMI, né, eu tenho já algumas, eh vamos dizer assim, participações e eu gosto muito do PMBOK, tá, eu gosto muito de utilizar. Então fica aí, alguém quer fazer alguma pergunta, seja do MEG, seja da interação, não entendeu alguma coisa, quer uma pergunta na área de conhecimento específica do PMBOK, que vocês querem aí que eu possa ajudar? Eu tenho uma pergunta, assim, geral, né, acho que o modelo aí já está na sua 21ª edição, né, você está falando que está Uhum. para sair a 22ª. Quais são as principais diferenças, né, que vocês mudam entre uma edição e outra? Sabe o que que acontece? Esse modelo, ele tenta trazer o que existe de mais novo, que está sendo implementado nas empresas consideradas de classe mundial. E a gente olha todo o macroambiente. Então as empresas, né, as práticas de gestão mudam. Vou dar um exemplo. Hoje, cada vez mais, práticas ágeis estão sendo implementadas, cada vez mais se exige, detalhamentos no relacionamento com o cliente, cada vez mais a sociedade está imputando para a gente situações. Então na 18ª, edição não se pensava em diversidade, não se pensava em inclusão. Hoje a gente pensa em inclusão. Nessa já se olha processo de uma visão diferente. Então as revisões são sempre para trazer novos processos que a gente entende que são necessários agora olhar em nível de gestão, novas mudanças no olhar para alguns processos que já existiam, alguns desdobramentos, por exemplo, quando se falava em recursos humanos, né, a gente não olhava muito na qualidade de vida dos colaboradores fora do ambiente de trabalho também. A gente hoje olha também para o desenvolvimento pessoal como cidadão, que antigamente não se olhava. Então o que a gente busca nessas mudanças de revisão, a gente monta grupos de trabalhos dentro da fundação e cada um fica responsável. Ah, vai mudar fundamento? Antigamente, não tinha o fundamento. A gente já chegou a ter 13 fundamentos. Então vamos reduzir, porque a gente entendeu que esse fundamento não faz mais sentido. Vamos mudar o entendimento desse fundamento, vamos tirar esse, vamos incluir um outro. Então essas revisões, elas acompanham o que está acontecendo no mundo todo. A gente olha outros modelos de referência, a gente olha o modelo argentino, a gente pega um conjunto de modelos de outros países e vê o que que acontece, o que que está acontecendo, faz um comparativo e a gente revê. Sempre tem uma mudança, ou muda a régua de avaliação, muda a forma ou inclui alguma atividade que não se pensava. Então essas revisões é para isso, tá bom, Bruno? Legal, legal. Tá, mas É um não modelo é que está numa coisa sempre em radical. atualização. Está É, sempre em sempre, atualização. sempre. Olhando Legal. todo o universo, entendeu? Todo Uhum. o universo. Rosana, a gente não teve mais nenhuma pergunta, acredito que o nosso É, espaço a aqui gente foi bem avançou aí porque interativo, né. acabou atrasando, A né. gente foi bem interativo, colocou as perguntas Isso. no meio da sua apresentação, então acho Aham. que até fluiu melhor, né, a nossa conversa aqui, para não deixar nada para depois, o pessoal esquecer, acho que funcionou bem. Então eu queria agradecer você pelo espaço, já baixei aqui o modelo no Eu que site da fundação, agradeço. baixei lá, acho que você falou, né, tem como fazer a autoavaliação lá vem junto no modelo um instrumento de avaliação Tem. para a gente estudar melhor também, entender como funciona. Então acho que é um conteúdo Isso. bem rico, né, que você introduziu e ali no modelo, no PDF que a gente recebe gratuitamente, tá bem explicado. E agora é a gente estudar e tentar colocar em prática nos nossos projetos, Ó, certo? fica aí, Bruno, e todos vocês, minha gratidão. Meu e-mail tá aí, tá?
Meu e-mail está aí, eu só peço assim, quando vocês tiverem uma pergunta, coloquem algum tema, né, dúvida do evento do PMI-DF, porque às vezes a gente não sabe o que que é, né, situa. Estou à disposição, porque apresentar um PMBOK é complicado, apresentar um modelo também, que eu tentei trazer é a estrutura dele, a comparação, qualquer dúvida, entrei lá na fundação, tenho uma dúvida no que diz aqui, como vocês falaram, o que que eu posso fazer para um desenvolvimento? Mandem para mim, eu ajudo, entendeu? Como é que eu faço um diagnóstico? Qual é o melhor caminho? Podem mandar que eu ajudo vocês, tá bom? Tá aí meu e-mail, fica à disposição. Mais uma vez, gratidão, obrigada pela confiança, né? E estamos aí, tá bom? Parabéns por vocês estarem envolvidos com o PMI-DF, que eu acho que é bacana o trabalho de vocês, né? De estarem participando do voluntariado. Bora para frente que vocês têm muito trabalho. Tem muito conhecimento Então, para agregar. isso aí. Então, obrigado, Rosana, por compartilhar o seu conhecimento aqui com a Obrigada gente. eu. Obrigado para todo mundo que participou, né, disponibilizou esse momento com a gente. Mandamos o formulário para vocês responderem aí qual que foi a impressão de vocês, darem as opiniões para a gente sempre estar melhorando os nossos eventos. Sigam o PMI-DF nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, que lá tem a agenda de sempre. E na semana que vem a gente tem mais encontros. Obrigado, até mais, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.